Glória a Deus, amados, a paz do Senhor Jesus. Mais um dia que estamos na presença do Senhor e já conectados com o Espírito Santo primeiramente, e agora com vocês que já estão entrando na live. Entramos um minutinho antes para nós termos o tempo certinho aí para estarmos conectados também com a rádio lá do irmão Darcy, lá de Castilho, Aliança Gospel, né? Tem o endereço aqui no Facebook. Daqui a pouquinho a pastora Sirlene vai estar falando mais, mas nós gostaríamos já de dar o bem-vindo para você. Eu tenho certeza que você compartilhou com seus familiares, com seus conhecidos. Temos um tema muito gostoso no que diz respeito à instrução do Senhor para as nossas vidas nesta noite, e que você possa abrir o seu coração, que você venha deixar essa expectativa que você criou ao longo do dia, de chegar nesse horário e ser edificado através da palavra, que você venha realmente dar liberdade ao Espírito Santo agir na sua vida, que o Espírito Santo venha ter liberdade de agir nas nossas vidas. A pastora Sirlene vai estar já cumprimentando a todos vocês e fazendo uma oração inicial para nós darmos sequência depois a este culto, que é um culto que nós fazemos ao Senhor. Amém? Pastora Sirlene. Boa noite, a paz do Senhor Jesus, a todos que nos acompanham já neste momento. Nós queremos glorificar e adorar ao Senhor pela oportunidade de estarmos diante do Senhor, também estarmos junto com você para compartilharmos a palavra do Senhor, compartilharmos aquilo que Deus tem para revelar para mim, para você. Afinal, a palavra do Senhor, queridos, ela é fonte de vida para nós, né? É aquilo que norteia a nossa vida quando nós nos dispusemos a andar na presença de Deus. E se queremos ser de Deus, se somos de Deus, se somos de Cristo, então a base para a nossa vida deve ser sim a palavra do Senhor, né? E que o Senhor já vá abençoando a sua casa, a sua vida, pela sua disposição de estar aqui conosco. Vamos orar, né? Pai querido, Deus santo, Senhor amado, nós queremos, meu Deus, te agradecer e te bendizer, Senhor, por mais um dia, Pai, que podemos estar aqui na tua casa, na tua presença, ó Pai, para aprendermos de ti, aprendermos do Mestre, o Espírito Santo de Deus. Pai Santo, nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos pela nossa vida, Pai, pelo teu cuidado, Senhor, por cada detalhe que o Senhor tem cuidado em nós, das nossas vidas e desta vida que está conosco, Senhor. Se estamos aqui, Pai, é porque a tua mão nos sustentou, Pai, é porque o teu querer, Pai amado, se revelou na nossa vida. E hoje, Pai, nós estamos diante da tua palavra para mais um culto, Senhor, porque culto é adoração ao Senhor, cultuar é adorar ao Senhor, é se apresentar em adoração a ti. E estamos aqui, Senhor, compartilhando a tua palavra, mas no intento, Senhor eterno, de adorar ao Senhor. Quando falamos de ti, Pai, nós temos a consciência, Pai eterno, que estamos honrando ao Senhor. Pai, a tua palavra, ela venha nesta noite, Pai, ela venha para instruir, para nos ensinar, para limpar, ó Deus, a nossa mente, o nosso coração, Pai, desintoxicar a nossa alma, Senhor. Pai eterno, que o Senhor vai lavando, Pai, a nossa alma, Pai, tirando de dentro de nós, meu Deus, tudo aquilo que trouxe ansiedade, que trouxe medo, que trouxe pavor, Pai eterno, tudo aquilo que trouxe desesperança, tristeza. Pai santo, nós pedimos ao Senhor nesta noite, já
começa a tocar nessas áreas dentro de nós, Pai eterno, para que haja alegria, haja tua paz, haja comunhão, Pai, que o teu Espírito Santo venha ter total liberdade nas nossas vidas, Pai amado, no nosso meio, Pai, que o Senhor já vai entrando dentro deste lar, Pai, visitando esta vida que está conosco agora, Pai, esta vida que se dispõe, que está ansiosa pela tua palavra, Pai Santo, pedimos que o Senhor venha nos usar, Pai, da maneira como tu queres, Pai, que o Senhor venha nos usar, Senhor, como tu quiseres, somos teus instrumentos, Pai, somos teus vasos, Pai, somos canal, Pai amado, para que a tua voz chegue a cada vida, a cada coração, derrubando muralhas, cadeias, Pai eterno, quebrando, Senhor, paradigmas, ó meu Deus, tirando conceitos errados e colocando teus conceitos, ó Pai, que são conceitos e preceitos eternos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós oramos, Pai, e nós te bendizemos, queremos, ó Pai, que o Senhor venha manifestar a tua glória, Senhor, a tua presença, meu Pai, o teu kadosh no nosso meio, Senhor, em nome de Jesus, nos enche, Pai, com a tua presença, com o teu poder, nos cobre com teu sangue precioso, Pai, já repreendemos toda retaliação, todo contra-ataque, toda armadilha do maligno contra as nossas vidas, sejam agora desfeitas, em nome de Jesus, ó Pai. Fica conosco e fala com teu povo, Senhor eterno, faça conforme a tua vontade, nós oramos e te agradecemos, amém, Jesus, amém, amados. Nós agradecemos pela tua presença aqui conosco, também agradecemos ao nosso irmão Darcy Alves, né, que é o comunicador lá da rádio Aliança Gospel, que está neste momento transmitindo também, nós mandamos abraço e desejamos também, oramos para que a palavra do Senhor esteja alcançando vidas aonde a rádio Aliança Gospel está chegando, lares, famílias que estão ali conectados em toda a região, esperando uma palavra, dizendo, Senhor, fala conosco, e eu creio que Deus está falando com você, o Senhor já começa a falar com você, então que os teus ouvidos, que o teu coração esteja aberto, preparado, atento, desejoso que o Senhor fale, e Ele vai falar, amados. Aquele que busca sempre encontra no Senhor, amém? E agora eu já passo para o pastor Sidney, né, que vai estar dando abertura à palavra de hoje em nome de Jesus. Glória a Deus. Antes, só mandando um abraço aqui para vocês que já estão conosco, conectados. A pastora Sirlene também vai estar ajudando ali. Temos a irmã Roselaine, né, a Tuta, o irmão Celso Brandão, a irmã Cristina Torres, a irmã Cíntia Alves, a irmã Maria Selma Barreto, missionário Emerson, Wagner Delovo, lá de Dracena, um abraço para vocês, a Valéria, a Cristina, minha cunhada, quem mais? O André lá no Japão, glória a Deus, seja bem-vindo, meu amado. Pastora Silvana, irmã Sebastiana, pode falar aí também, irmã. A Neia Lima, olha lá, tá mais rápido ali no celular. A irmã Neia Lima, né, lá de Santa Bárbara do Oeste, né, o pastor Raimundo, nosso amigo. Glória a Deus. Né? E quem mais? André Luiz Oliveira. Que é o André lá, nosso irmão lá no Japão. Glória que Deus esteja abençoando vocês aí. O André, a Lu, né? Seus filhos também. Deus abençoe poderosamente a sua vida, meu irmão. Glória a Deus. Amém. Amém, amados. Então daqui a pouco nós mandamos mais um abraço. Daqui a pouco não, lá no final agora, para nós ficarmos concentrados na palavra do Senhor. Hoje nós vamos tratar de um assunto que é de grande importância para as nossas vidas, na sequência que nós temos ministrado a respeito de como é que nós estamos andando na presença do Senhor e na presença dos homens, e hoje eu tenho certeza que vai ser um assunto que vai edificar muito a sua vida, as nossas vidas. Então lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16, nós vamos estar lendo toda uma passagem, desde o versículo 13 até o versículo 23, e vai estar aí na sua telinha aí. Então, enquanto nós vamos falando aqui, já vai estar aparecendo o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13 em diante. Essa passagem é um exemplo
que nós temos que tirar como lição para as nossas vidas, de como muitas vezes nós, os crentes, corremos o risco de viver como uma gangorra, uma hora lá no alto, outra hora lá embaixo, uma hora lá embaixo, outra hora lá no alto. E essa não é a vontade do Senhor para as nossas vidas. E um exemplo aqui, que nós vamos estar falando, é de um homem que andava com Jesus, que andou com Jesus, por praticamente todo o ministério de Jesus aqui. Quando Jesus iniciou seu ministério aos 30 anos, ele foi um dos primeiros a ser chamado para seguir ao Senhor. Então diz no verso 13, acompanhe aí com a gente aí, nós vamos até o verso 23, tá bom? Chegando Jesus às portas de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem diz os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros também dizem que o Senhor é Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele, Jesus disse: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, bem-aventurado és tu, Pedro, porque quem te revelou não foi nem a carne e nem o sangue, mas sim o meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, que é Jesus Cristo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus o Cristo. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, padecer muitas coisas dos anciãos, dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Jesus, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são dos homens. Amém? Gustavo vai deixar lá no versículo inicial, no versículo 13. Você viu essa passagem onde Jesus ele começa a conversar com os discípulos. E ele fez uma pergunta ali para aqueles homens: o que estão falando a meu respeito? O que dizem? Quem falam que eu sou? Aí uns falaram: dizem que o Senhor é João o Batista, aquele que batizava. Outros dizem que o Senhor é Elias. Outros dizem que o Senhor é Jeremias. Mas alguns também dizem que o Senhor é um dos profetas. E Jesus continua interrogando e fala assim: e vocês? Quem dizem que eu sou? Quem que vocês falam que eu sou? E Pedro, tomando de ousadia, tomado pelo Espírito Santo de Deus, como você acabou de ler, ele toma a frente e ele fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aleluia. E Jesus ficou muito feliz com aquela a fala de Pedro, porque Jesus falou com seus próprios lábios: olha, Pedro, não foi nem carne nem sangue que te revelou, não foi algo terreno, mas foi o meu próprio Pai que estás no céu que te revelou isso. E acredito eu que Pedro se encheu de alegria de ter tido uma revelação da parte do Senhor, e pelos lábios de Jesus ter falado para ele: olha, você está em sintonia com o Pai. E aí Jesus começa a falar o que estava por acontecer por algum tempo logo depois. Ele ia ser entregue. Você conhece bem a palavra, você conhece o que aconteceu com Jesus na finalização do seu ministério aqui na face terrena. Só que aí, quando ele fala isso, o mesmo Pedro intrépido, o mesmo Pedro ousado, toma-o de lado. Coloca até lá no versículo para nós, o versículo 22. Pode ir para frente aí, assim mesmo, isso.
Pedro tomando-o à parte, olha só, Pedro pegou no braço de Jesus ali, acreditou, e falou assim: vem cá, Senhor, não faça isso não. O que o Senhor está falando? Que o Senhor vai sofrer, que o Senhor vai morrer? Ô Senhor, ali diz a palavra que Pedro o repreendeu. Senhor, tem compaixão de ti, pois de modo nenhum te acontecerá tal fato que o Senhor está relatando. Olha só, como que Pedro estava lá na altura quando falou da revelação que aquele que estava ali conversando com eles era Cristo, o Filho de Deus. E logo em seguida Pedro, com a mesma ousadia, mas usado de uma forma completamente contrária à vontade de Deus, começa a repreender Jesus. E Jesus fala no versículo 23, olha só, olha o que Jesus fala para Pedro, mas na realidade repreendendo Satanás: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo. Qual que é a moral desta passagem que nós tiramos como lição para a nossa vida? Pedro, quando revelou a todos os que estavam ali ao redor de Jesus e ao próprio Jesus que ele era o Cristo, o Filho de Deus, Pedro estava totalmente em sintonia com o Senhor, ligado pelo Espírito Santo do Senhor. E logo em seguida, quando Jesus começa a relatar o que estava por acontecer na vida do nosso Senhor, Pedro deixa ser usado pelo maligno. Pedro não estava endemoniado, Pedro não estava possesso, mas ele estava totalmente influenciado pelos dardos inflamados do maligno. E sabe por quê? Porque uma hora ele estava em espírito e logo em seguida, minutos depois, Pedro se pega andando na carne. Então você viu o título que a pastora Sirlene colocou no convite que ela fez hoje da nossa live, e ela falou assim, ó: fuja da lista negra. Foi isso, né, pastora, que a senhora colocou? Né? Nós colocamos o título ali, mas ela colocou uma frase. E o que seria essa lista negra para as nossas vidas? Seria nós fugirmos das obras da carne. Lá em Gálatas capítulo 5, do verso 16 em diante, aí nós vamos estar passando bem devagarzinho, nós vamos ver que Paulo, quando instrui a igreja de Gálatas, ele fala que existe duas formas de nós andarmos perante Deus e também perante os homens. Nós temos duas opções a escolher, e isso é uma escolha sua. Se você se fortalecer na palavra de Deus, se você tiver intimidade com o Espírito Santo do Senhor, você vai estar 24 horas por dia andando em Espírito. Gálatas 5, versículo 16. Olha lá o que vai estar aparecendo na sua tela. Eu já vou me adiantando e diz assim, ó: andai em Espírito. Não é isso que diz aí a palavra, pastora? Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Então Paulo, nessa instrução que ele começa aqui falando a respeito das obras da carne e o fruto do Espírito, ele cita aqui, ó: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão. Algumas Bíblias vai estar: e vocês não vão deixar a concupiscência da carne estar dominando a sua vida. Por quê? Se nós andarmos no Espírito, agora está na sua tela, diz aí, ó: você não vai cumprir a concupiscência da carne. E isso é uma instrução da parte de Deus. Por quê? Porque Pedro passou por essa experiência amarga. Foi difícil para ele, sim. Porque eu já vi alguns estudiosos falando: não, mas ele não estava endemoniado. Não estava endemoniado. Ele não estava possesso. Não, ele não estava em possesso. Ele estava influenciado pelo maligno. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que nos revestir do poder de Deus, da presença de Deus. Por quê? Porque o inimigo ele fica lançando dardos inflamados, setas malignas, para entrar na nossa mente, para cair no nosso coração, e através disso nós proferimos palavras que é contrária à vontade de Deus. Fala, pastora. Andar em Espírito, né? Interessante como Paulo ele expressa isso. Olha, se vocês estiverem andando em Espírito, vocês não vão ceder para a vontade da carne. E um pouquinho mais para baixo, no verso 17, eu vou ler aqui na versão NVI,
Ele diz assim, olha, pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflitos um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então, Paulo estava dizendo assim, olha, na verdade, ou você vai cumprir o desejo, a vontade da sua carne, ou você vai cumprir a vontade do espírito. A sua própria vontade não existe. Ou é a vontade da carne que te leva para o pecado, ou é a vontade do espírito que te leva a andar na comunhão com Deus. Não tem outro meio. E ele deixa claro que a carne e o espírito, um faz oposição ao outro. Agora, por que eu coloquei lá no título, na chamada hoje da live, sobre a lista negra? Porque é uma listinha, quando eu prego a respeito, eu gosto de dizer, enfatizar, é uma listinha que todos nós crentes, e quando eu digo crente, é quem crê em Deus, todo aquele que quer ir para o céu, né? Se eu perguntar nessa live aqui para as pessoas que estão nos assistindo, quem quer ir para o céu? Todo mundo quer, né? Todo mundo quer, né? Quem crê no céu, quem crê no Senhor, quem crê que Jesus é o Filho de Deus, ele quer o céu, é ou não é verdade? Mas essa listinha negra, ela é perigosa, porque ela nos fala de coisas que são tão corriqueiras no nosso dia a dia. E Paulo deixou bem claro que quem vive cedendo à vontade, aos seus próprios desejos, quem anda fazendo a sua própria vontade, a vontade da sua carne, é bem explícita, essas pessoas não poderão herdar o reino de Deus. Não é sério isso, amados? Aí você talvez está aí questionando e falando assim, eu não sei se agora era a hora de estar falando nisso, né? As pessoas precisando ouvir de coisas que venham trazer alegria no coração, irmãos. Esta palavra, ela é para este tempo exatamente agora. Porque diante das coisas que nós estamos vivendo, diante das coisas que nós estamos assistindo, diante dos acontecimentos, muitas vezes dentro dos nossos lares, situações adversas, né? As pessoas estão ficando estressadas, as pessoas estão ficando desanimadas, muitas vezes as pessoas estão entrando em conflitos consigo mesma. Irmãos, tantas pessoas com problemas de saúde, mas psicológico, neurológico, e a gente chama isso de problemas da alma, a alma aflita, a alma angustiada, a alma abatida. Então, neste momento, nós não sabemos como lidar com isso muitas vezes. As pessoas não estão sabendo lidar com o momento em que estão vivendo, né? Elas estão sendo abaladas, elas estão sendo atacadas dentro da sua própria mente. E isso leva elas a ter o quê? Uma confusão e a querer reagir a tudo e a todos de qualquer maneira. E muitas vezes ela não está sabendo para onde correr, mesmo aquele que se diz filho de Deus. Eu estava vindo para cá e eu estava me lembrando, Senhor, como é maravilhoso viver na Tua presença. Como é bom Te conhecer. Como é bom andar na Tua luz. Como é bom ter o Espírito Santo nos dirigindo. Porque eu comecei a me lembrar um tempo da minha vida que quando criança eu ainda não conhecia o Senhor. Eu ouvia falar do Senhor, eu ouvia falar de Jesus, eu ouvia falar da palavra de Deus. Eu já orava, eu já havia aprendido que Jesus curava, que Jesus libertava, porque eu já tinha visto pessoas ficarem possessas na igreja onde minha mãe me levava de vez em quando. E só que eu me recordo que eu não tinha um compromisso com Deus, a minha família não tinha um compromisso com Deus mesmo, andava de qualquer maneira, a seu próprio bem-querer. E eu me lembro que havia situações em que eu ficava muito aflita, muito angustiada de ver coisas acontecendo, às vezes em casa, às vezes coisas comigo, no dia a dia. Imagina uma cabeça de uma criança, né? Muitas coisas que para nós não tem nada a ver, para nós não é problema nenhum, para uma criança é problema sim. E eu me lembro que nessa circunstância, quantas vezes eu sentava numa calçada, ou sentava num canto lá do quarto, ou no quintal de casa, e ficava angustiada por não ter por quem buscar.
Eu ficava angustiada por não saber o que fazer, não ver saída para a minha situação. Eu lembro que eu ficava confusa. Eu lembro que eu via as coisas como se fosse tudo de ponta cabeça. E as situações da minha adolescência também, vivi situações assim de pensar até mesmo em tirar minha vida, por não saber o que fazer. E quando nós olhamos para a palavra de Deus hoje, nós vemos que essa listinha negra de Paulo aqui em Gálatas, que nós já vamos ler ela para você daqui a pouco, ela nos instrui a respeito de coisas simples, mas que nós devemos deixar de fazer para que tenhamos paz. Porque se fizermos aquilo que dá na nossa cabeça, se fizermos aquilo que dá na nossa teia, achando que estamos certos, aquele falso senso de justiça que temos, que o ser humano costuma ter, né? Achar que a decisão que está tomando, a reação que está tendo é a coisa certa a fazer, na verdade, está nos afastando de Deus. E quando eu passei a conhecer a palavra de Deus, quando eu conheci o Senhor Jesus, que eu conheci o Espírito Santo, que eu passei a tê-lo dentro de mim, e eu tive então contato com a palavra de Deus, as coisas começaram a mudar na minha vida. E eu comecei a ter onde buscar refúgio. Então, quando as coisas adversas chegavam contra mim, vinham as situações assim duras, difíceis. Porque, amados, andar com Jesus não significa que os problemas não vão mais existir. Não significa que não seremos mais atacados. Não significa que não seremos tentados. Não significa que não seremos obrigados a fazer escolhas, muitas vezes indesejáveis. Porque se quisermos cumprir a palavra, teremos que fazer coisas que não queremos. Queremos fazer uma coisa, mas por conta da obediência teremos que fazer outra. Então, não significa isso. Então, muitas vezes, quando eu chegava em situações como essa, e eu olhava para a palavra de Deus, apesar de entender que as reações que eu queria ter, as atitudes que eu queria tomar, não era aquelas que a palavra estava me mostrando, mas todavia havia um norte para a minha vida. Aleluia. E é isso que devemos nos alegrar. E hoje, na situação, a situação presente, a circunstância presente, o momento atual que estamos vivendo na face da terra, isso não é só como diz, um privilégio do brasileiro, mas no mundo inteiro estão ocorrendo situações como estamos vivendo aqui, né? Crise financeira, desemprego, a doença, a fragilidade, a ansiedade tomando conta, a depressão batendo na porta, famílias sem ter o que comer e lutos, né? Quantas vidas, né, vivendo luto hoje na face da terra. Então, quando nós olhamos para essa situação, hoje é oportuno conhecermos as obras da carne, as coisas que manifestam na carne, se nós não estivermos andando em espírito. Como foi bem falado aqui a respeito de Pedro, no momento ele era uma gangorra, até o momento em que o Senhor Jesus disse: Pedro, o dia que você se converter, você vai fortalecer os seus irmãos. O dia que você se converter, se eu não me engano, esse texto está lá em Lucas 22, se eu não me engano. Mas só para você entender. Mas lá o Senhor Jesus confrontou ele. E ele foi quando Jesus disse para ele assim: olha, Satanás pediu vocês para peneirar-vos, mas eu orei por você, Pedro, e pedi ao Senhor para aumentar a sua fé, fortalecer a sua fé, para que você pudesse suportar. E Pedro, 22:32, e quando você se converter, Pedro, mediante as experiências que você está tendo, mediante a minha palavra, mediante tudo que você está recebendo, você vai fortalecer os seus irmãos, Pedro. Então ali o Senhor já estava dando a ele um toque do que haveria de acontecer. Foi quando Jesus também disse: você ainda vai me negar ainda hoje, Pedro. Então, só para você entender que às vezes nós achamos que estamos no controle das coisas quando não estamos. Achamos que estamos fortes espiritualmente,
Não estamos. A palavra de Deus deixa claro que quando nós pensamos estar fortes, nós estamos fracos. Mas quando nós pensamos estar fracos, então nós nos fortalecemos em Deus. E aí na nossa fraqueza se revela o poder de Deus na nossa vida. E hoje, olha só, essa listinha é pertinente. Essa listinha, precisamos entender. Porque tem pessoas que agem dessa maneira e pensa que está fazendo a coisa certa. E pensa que isso é próprio da sua natureza. E pensa que isso é porque ela é do signo tal. Não, porque o meu signo é assim, então eu ajo dessa maneira. Não é. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver, amados. Aquele que entende que o Senhor é Senhor na sua vida, é do Senhor Jesus, ele vai andar pela palavra de Deus, ele vai ser moldado pelo Espírito Santo de Deus. E aí ela vai entender que essas coisas que Paulo lista aqui em Gálatas capítulo 5, é mais comum na vida dela do que ela imagina. Só que detalhe, são coisas que se ela não permitir ser moldada pelo Espírito Santo de Deus, estas coisas será barreira para que ela faça parte, para que ela entre no reino de Deus. Vamos para a listinha negra aqui. E lembrando que a pastora ela cita aqui algo que é passível de ser cotidiano nas nossas vidas. Por isso que Deus, através da sua palavra, Ele nos instrui a nós estarmos meditando na lei de dia e de noite, para que nós venhamos andar prudentemente. Não foi isso que Ele falou para Josué? Por quê? Porque Deus sabe que existe essa luta aí que está escrito em Gálatas 5,17, aonde a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito cobiça contra a carne. E eles são oponentes um do outro. A carne ela fica raivosa de ver o Espírito Santo dominando a nossa vida. E o Espírito Santo fica triste quando vê a carne nos dominando. Por quê? Porque o Espírito Santo não se agrada quando nós pecamos, quando nós erramos, quando nós agimos com uma atitude que vai estar sendo citada numa dessas listas. Mas olha o versículo 18, o que diz? Olha só. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Romanos 8,14, não precisa abrir, Gustavo, mas diz assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Então, automaticamente, nós estamos cumprindo aquilo que Deus nos deixou como direito de sermos filhos. Desde quando? Desde que nós deixamos ser guiados pelo Espírito Santo. Olha só, esse Espírito está em letra maiúscula. É o Espírito Santo de Deus que sabe onde ele habita? Ele habita dentro do seu coração. É só você dar liberdade dele deixar guiar a sua vida, guiar as suas atitudes. Lembrando, a gente sempre vai falar isso, nós não somos marionetes na mão do Senhor. Nós somos filhos, herdeiros, co-herdeiros com Cristo, porque um dia nós aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, e o próximo passo é nós sermos filhos obedientes. Então assim nós não estamos mais debaixo da lei. Agora olha só a lista que a pastora Sirlene vai estar citando no versículo 19 em diante. Você vai ter aí na sua tela. Eu vou ler na tela e depois eu vou ler na versão NVI, que está um pouco traduzida as palavras que para a gente parece estranha. Mas eu prefiro. É assim, acompanha comigo na sua tela. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, e aí, igreja, presta atenção, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Você vê? Porque, amados, no céu não vai habitar pecado. E estas coisas são atos pecaminosos. Estas coisas que nós acabamos de ler aqui são coisas que se opõem ao Espírito Santo de Deus. Olha, veja bem, olha aí no verso 19, Você acha que o Senhor
compactua com o adultério? O que você acha? Você acha que o Senhor aceita o adultério? O adultério, amados, ele quer dizer que uma pessoa está num relacionamento com alguém e ela trai a confiança dessa pessoa e ela tem um caso, ela vai se relacionar simultaneamente com outra pessoa. Imagina se isso acontecesse com você. Você ia gostar? Não. O Senhor Deus também, Ele tem pavor quando nós adulteramos no nosso relacionamento com Ele. Sabia que isso é possível? Porque quando nós deixamos de servir ao Senhor e vamos servindo ao Senhor, também vamos atrás de outros deuses. Uma pessoa que tem a palavra de Deus, olha o que o Espírito Santo está trazendo aqui para mim agora, para compartilhar com você. Uma pessoa que tem à disposição a palavra de Deus, para dela obter resposta, direcionamento de conduta, direcionamento para suas decisões. E ela deixa de buscar na palavra de Deus e vai buscar em outros meios ocultos, seja em astros, sejam em deuses. Quando eu digo deuses, entidades que não são Deus, entidades ou objetos, ou mandingas, simpatias, ou outros meios que não seja o Senhor. Nós adulteramos, por isso que Deus fala do adultério de Israel. Lá, se você for ler lá no Velho Testamento, você vai ver em muitos trechos o Senhor usando os profetas para dizer que Israel traiu o Senhor, Israel adulterou com deuses falsos, com deuses que não eram deuses. E hoje eu ouvi uma palavra e o pastor dizia assim, que toda religião tem um Deus, toda religião tem um Deus, só que Jesus disse: ninguém vai ao Pai senão por mim. Aleluia. Toda religião tem um Deus, mas só aquele que entende que Jesus é o Filho de Deus e que se entregou a Ele vai ter um Pai de verdade. Os outros são deuses, mas o Senhor Deus, Ele é Pai daquele que se entrega ao Filho Jesus Cristo, que entende o seu sacrifício na cruz. Então, amados, olha só aonde nós vamos chegar. O adultério é você trair também. Então vamos para a nossa carne. Falamos de adultério, que também levamos para a idolatria. Mas também o adultério. Você acha que o Senhor se agrada quando alguém é traído pelo seu cônjuge? Você acha que o Senhor, Ele faz vista grossa para esse negócio? Não, amados. A palavra de Deus diz que o adultério é o Senhor quem vai julgar naquele grande dia. Vamos passar a prostituição aqui na tela. E aqui na NVI fala imoralidade sexual, que também encaixa o adultério, a prostituição, a impureza, as imoralidades sexuais. Tem pessoas que traem o seu cônjuge porque quer viver aventuras. Não é nem porque não ama mais. Muitos é porque diz que deixou de amar. Na verdade, deixou de cultivar o amor, deixou que esse amor fosse afogado pelos problemas e resolveu achar a solução em outra pessoa, quando deveria estar consertando a sua casa. Mas vamos lá. Mas muitos diz que ama o seu cônjuge e vai para um outro relacionamento por causa da imoralidade. Por causa da sua carne gritando por coisas imorais, imoralidade sexual, principalmente, que é algo que está na carne do ser humano. É algo que... Lembrando, pastor, aqui nós usamos o exemplo de Pedro exatamente por causa disso. Foi algo na carne dele, mas instigada pelo inimigo das nossas almas. Sim. Então, quando nós nos pegamos, quando o crente, o ser humano pega numa dessa condição, é uma obra da carne. E o inimigo, se aproveitando da fraqueza espiritual dessa pessoa, leva a uma condição como essa, como adultério, como a prostituição. Lembrando, amados, essa listinha, essa lista negra que a gente falou, e que quem pratica tais coisas não herderá o reino dos céus. A palavra deixa claro, quem pratica. E quem deixar de praticar? Vamos já adiantar esse assunto também.
Quem deixar de praticar, se arrepender e buscar o perdão de Deus, já achou o perdão de Deus, porque o Senhor Jesus já levou os nossos pecados na cruz do Calvário. Esse benefício já está à nossa disposição. Amém? E por que estamos falando dessa listinha aqui, amados? É para que a gente possa estar atento. E lembrando que Jesus disse que o adultério começa na mente. Se alguém cobiçar a mulher ou o marido do próximo, da próxima, já adulterou na sua mente. Então, o Senhor está trazendo essa palavra para mim e para você. Olha, não importa o que esteja acontecendo na sua vida, na sua casa, busque a direção do Senhor. Venha corrigir os seus atos, as suas atitudes, e você será alcançado pela misericórdia de Deus. Amém? Por quê? Porque não queremos ir para o céu, amados. Então que nós possamos ter mãos limpas, coração puro, mentes e consciência tranquila perante o Senhor. Vamos seguir, a imoralidade sexual engloba esses 4 itens do verso 19. Adultério, prostituição, impureza, lascívia. Vamos para o 20 agora. Olha só, idolatria, feitiçaria. A idolatria, o que é idolatria? É quando você coloca no lugar de Deus tudo que não é Deus. Se não é Deus, se não é o Senhor, se está em primeiro lugar, onde deveria o primeiro lugar ser do Senhor, já é uma idolatria. O Senhor disse lá, através de Moisés, e depois foi sendo dito em vários textos da palavra de Deus, e até Jesus citou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu ser, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando nós colocamos acima do lugar que é de Deus, no lugar que é de Deus, qualquer outra coisa que me faça deixar de servir a Deus, que me faça deixar de adorar a Deus, que faz ser mais importante do que Deus na minha vida, é uma idolatria. Seja uma imagem de escultura, seja uma pessoa, seja um objeto, seja uma posição social, seja uma carreira, seja um diploma, seja o próprio corpo. Muita gente hoje cultua o próprio corpo, amados. É claro que nós devemos cuidar da nossa saúde, devemos praticar exercício. Se você pode ir para uma academia, faça isso. Se você pode cuidar da sua alimentação, faça isso. Mas não faça disso um Deus na sua vida. Por quê? Porque está tomando aquilo que é de Deus na sua vida. Feitiçaria engloba ocultismo, obras infrutuosas das trevas, coisas que não vêm de Deus. Quando você invoca entidades que não são de Deus, se não são Deus, se não é o nome de Jesus, não deve ser invocado, porque se for invocado é feitiçaria, amados. Eu falo também, eu vejo aí a astrologia, pessoas que olham para os astros, amados, isso é feitiçaria. Outro tipo de feitiçaria, quando você se rebela no lugar onde você está. Quando você se rebela e começa a formar coisas para prejudicar ali quem está sobre você, sobre a sua que está como liderança sobre você, seja no trabalho, seja na igreja, seja na família, é pecado de feitiçaria, diz a palavra de Deus. Rebelião é pecado de feitiçaria. As inimizades, amados, inimizade, eu nem preciso explicar o que é essa palavra para você. Sabe, uma coisa é você conviveu com uma pessoa, algo deu errado, você se desentendeu, mas vocês se resolveram, ficou tudo bem, pediram perdão para o outro, não tem rancor, não tem mágoa, e você não vai mais caminhar com essa pessoa. Irmãos, entendeu? Tem algo que o inimigo ele sempre nos acusa, porque tem pessoas que se põem como inimigas nossas. Só que quando você entende aquela palavra que diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra principados e potestades, você automaticamente sabe que essa pessoa não é uma inimiga sua, mas ela é usada pelo maligno para te denigrir, para mentir a seu respeito, para levantar falso testemunho, para te caluniar, para te zombar, para te menosprezar. Essa pessoa está na carne, guiada pelo Espírito? Não, guiado pelos dardos inflamados, pelas instruções de Satanás. Então automaticamente você não é inimigo dessa pessoa. Só que essa pessoa, ela não te suporta. Você não tem como você ter uma convivência racional com essa pessoa, porque essa pessoa, ela passa a ser uma pessoa irracional, com a sabedoria aqui do mundo, que Tiago diz que ela é terrena, animal e diabólica.
mas você não pode ter inimigo, porque o único inimigo que nós podemos ter é Satanás, o inimigo das nossas almas. Amém? Então, exatamente, tem pessoas que acham que porque fez algo de errado, vai ter que, deu algo de errado com alguém, então vai ter que refazer a amizade e vai ter que andar com ela. Não é assim. O perdão, ele deve ser liberado para todos. Não deve haver raiz de amargura. Se eu liberei perdão para alguém que me feriu, eu não vou ficar falando mal dessa pessoa, eu não vou ficar denigrindo, eu não vou ficar expondo a vida dela para os outros. Você já viu aquelas pessoas que era amigo mesmo, de confidenciar coisas, de confidenciar segredos, de estar junto, aquela amizade, coisa mais linda, e de repente a amizade acaba, e o que acontece? Aí a pessoa vai lá e começa a contar os segredos da outra. Gente, isso é pecado. Isso se chama infidelidade. Isso se chama falta de caráter até. Porque apesar da amizade não ser a mesma, não ter mais amizade, contato, convívio com essa pessoa, você não vai lá denigrir a imagem dela. Por quê? Porque você já está praticando uma obra da carne. A tua carne quis se vingar daquela pessoa, já que não é do seu contato, já que não come mais na sua mesa, não senta mais com você. Então agora você pode ir lá e soltar as coisas que ela confidenciou para você no auge da amizade. Então isso é pecado, amados. Isso também faz parte da obra da carne. Devemos sim pedir perdão a Deus por essas coisas, amém? Por isso que passa a ser um filtro na nossa vida, como nós falamos semana passada, do que sai dos nossos lábios. Aqui nós estamos mostrando atitudes que nós muitas vezes tomamos e mostra como nós estamos. Só que se nós dermos crédito à palavra do Senhor, o Espírito Santo ele vai vir e vai sufocar tudo isso. Eu conheço pessoas, eu vou ficar enroscado nessa inimizade hoje aí, pastora. Eu conheço pessoas que têm tanta raiva do seu próximo, que quando você fala o nome dela, perto da pessoa, a pessoa chega a rosnar igual um cachorro. Ela trava os dentes. Aí eu me lembro da passagem de Estevão, quando estava sendo apedrejado, aonde diz que aqueles homens que apedrejavam Pedro, eles rangiam os dentes. E sabe onde é que vai ser o grande ranger de dentes? No inferno, irmãos. Naquele lugar que foi preparado para Satanás. E pessoas aqui nessa terra, neste mundo presente, rangendo os dentes porque tem inimizade com o seu próximo. E o seu próximo não é aquele que está perto de nós, não. O seu próximo somos todos nós. Lógico que tem pessoas que nós temos mais familiaridade, nós nos identificamos mais. Mas aqueles que um dia causou um dano para você, causou um prejuízo, falou mal ao seu respeito, perdoa, irmão, e não seja inimigo desta vida. Pelo contrário, deixe Deus usar a sua vida, como nós falamos. A justiça de Deus vai fazer com que você venha prosperar, com que você venha crescer, com que você venha ter muitos amigos. E essa pessoa ela vai falar assim: não, eu estava errado. Ela vai cair, como diz, vai cair na real. Amém? Amém? E olha continua lá ali, né? Porfias, emulações, é tudo uma sequência de... Essa lista, ó, de inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Pode voltar lá, Gustavo, fazendo um favor. Essas heresias também, em outras versões, está escrito partidos, partidarismo ou facções. O que isso leva? Pessoas que se voltam umas contra as outras. Porfias, eu anotei aqui, olha só, na NVI, no verso 20, fala assim: idolatria e feitiçaria é uma área que está relacionada à área espiritual. Aí depois, ponto e vírgula, e fala: ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções. Está relacionado a comportamento, está relacionado a coisas, vontades suas. A pessoa que ela mantém uma inimizade é porque ela se levanta com oposição à outra. Aqui fala discórdia. O que é discórdia? Eu anotei aqui, ó. É o mesmo que desentendimento, desavença. Discórdia é aquela pessoa que vive para se desentender, aquela pessoa que vai ficar se opondo. E a gente já viu muito isso dentro de igrejas, né? Quando eu falo a gente viu, não é que dentro das igrejas que a gente esteve a gente viu, mas é comum a gente ouvir de pessoas, de crentes. Amados, não se escandalize. Essa carta que Paulo escreveu, ela escreveu para a igreja da Galácia.
Essa carta foi escrita para os crentes. E você quer ver uma coisa aí que você vai se escandalizar? No verso 15, não precisa pôr, Gustavo. No verso 15 fala assim, ó: mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Porque estava havendo problemas naquela igreja, onde havia pessoas, talvez você sabe do que eu estou falando, porque você já presenciou grupos de pessoas. E quem está no meio disso, amados? Quem está no meio disso? Vamos falar de igreja agora. Se você tem grupos, departamentos na igreja, amados, é uma bênção. Ele foi inventado, foi feito para quê? Para que a igreja possa trabalhar melhor, para que possa ter setores onde possa ser tratados determinados assuntos, onde, por exemplo, setores, departamento de homens, departamento de mulheres, departamento de jovens, de adolescentes, de juvenis, de crianças. Para quê? Para que os trabalhos sejam desenvolvidos nas faixas etárias, para que tanto eles possam ter comunhão e ter ali algo em comum para tratarem ou para trabalharem juntos, como também para o crescimento e organização da igreja. É ótimo. Só que o que acontece? O que acontece dentro dos departamentos? Pode acontecer isso que Paulo estava dizendo e problemas que ele estava vendo ali na igreja da Galácia, amados. Pessoas começaram a ter inimizades, começaram a formar grupinhos, começaram a se juntar e começaram a porfiar, a guerrear uns contra os outros, formar panelinhas, formar facções. O que é facção? São grupos que se formam para atacar o outro, para haver disputas, competições dentro da própria igreja. Isso não é sadio, isso é carnal e é diabólico. Quem semeia, vai lá, como o pastor Sidney está falando aqui a respeito de Pedro. Pedro foi ali algumas vezes usado pelo inimigo, que Jesus falou: afasta de mim, Satanás. Quando Pedro foi tirar Jesus para o lado, falou: mestre, não pense assim, você não vai morrer. Não, sabe, o Senhor disse: olha, Pedro, afasta-se de mim, Satanás, porque Jesus viu que era o próprio Satanás usando a vida de Pedro. E você acha que Satanás não vai vir contra a minha vida, contra a sua, com setas na nossa mente? Irmãos, se nós não estivermos vigiando na palavra de Deus, as setas elas virão para nos atingir, para nos derrubar, para nos tirar da presença de Deus. E parte de quem? Muitas vezes nós somos ligeiros, amados, para apontar o dedo e ver o problema na outra pessoa, mas nós dificilmente olhamos para nós, para reconhecer em nós aquilo que nós estamos fazendo. Amados, no dia da volta de Cristo, no dia que a trombeta tocar para arrebatamento da igreja, nós não vamos ficar vendo quem foi e quem ficou. Nós temos que estar preparados para subir. E quem pratica tais coisas, quem fermenta, quem causa intriga, quem causa divisão, quem causa facção dentro das igrejas, quem arde em ciúmes de posição. Tem gente que tem ciúmes se o pastor dá um abraço na pessoa e de repente ainda não chegou nela, a pessoa já está ardendo em ciúmes, porque o pastor não era para ter abraçado, o pastor tem que gostar mais de mim do que dele. E esses ciúmes, amados, acontece. Mas isso é carnal, não é do Espírito de Deus. A ira, o egoísmo, as disputas, né? As dissensões são disputas, conflitos. Hoje é o grupo tal que vai fazer cantina. Eu não vou comprar porque a cantina deles não pode subir mais do que a nossa. Irmãos, não é de Deus esse tipo de coisa. É só exemplo, tá, amados? Para que entenda o que acontece. Coisas que parecem pequenas. A irmã fulana é encrenqueira. A irmã fulana, ela é faladeira. Ela briga com todo mundo. Irmãos, é obra da carne. E lembrando que, como a pastora Sirlene citou bem, isso aqui foi uma instrução que Paulo deu para uma igreja cristã, uma igreja de crentes. Então, quem tem que ouvir isso somos nós, irmãos. Porque nós temos a condição de sermos espirituais, mas também nós temos a condição de ser carnal. Todas as vezes eu me lembro disso. Existe 3 condições humanas. O natural que não aceitou Jesus, ele não vai compreender isso que nós estamos falando. Mas existe nós que somos espirituais, porque um dia nós nos rendemos a Jesus, mas se nós não vigiarmos, nós nos pegamos andando na carne. Eu me lembrei de algo aqui que a pastora Sirlene estava citando. Eu me lembro uma vez que eu ouvi um testemunho de uma pessoa
que aonde um cargo que ela exercia dentro da igreja lhe foi tirado numa reunião num salão de cabeleireiro. Você acha que essas pessoas estavam em espírito, irmãos? Num salão de cabeleireiro, e ali foi decidido, foi tomado ali uma decisão aonde foi tirado o cargo dessa pessoa. Então, olha a condição espiritual desses líderes que estavam conversando onde não deveria estar conversando, na realidade estavam fofocando, e chegaram à conclusão que essa pessoa não era merecedora do cargo, e tiraram assim de uma forma assim, sorrateira. A gente sabe que aquilo ali foi Satanás que intentou o coração daquelas pessoas. Só que aí nós estamos aqui, nós nos pegamos como líderes. Com o pastor Sidney e com a pastora Sirlene, isso nunca vai acontecer. Vai nós não vigiar, vai nós não estarmos em oração, apresentando a nossa vida diante do Senhor, uma vida de santidade. Por quê? Porque a carne, isso que está sendo citado nesses versículos, habita dentro de nós, com a diferença, o Espírito Santo sempre sufocando. Pastor, mas então eu estou fortalecido. Lembra que a pastora Sirlene citou a respeito de Coríntios? Quando aquele que cuida está de pé, aquele que acha que está de pé, cuide para que não caia. E quando penso que estou fraco, olha só o paralelo, aí estou forte. Por quê? Quando nós somos totalmente dependentes do Senhor, nós nos sentimos o quê? Pequenos. Nós nos sentimos muitas vezes insignificantes. Não que nós somos um traste, mas nós sabemos que tudo provém de Deus, tudo provém do Senhor. Então nós não vamos cair muitas vezes nessa situação aí de estar pelejando contra o irmão, contra um familiar, contra um colega de serviço, porque aí sim engloba tudo, porque nós somos crentes. Porque nós somos igreja. Igreja, né? Nós não vamos estar causando dissensão. Irmãos, é muito triste quando você chega num lugar, numa empresa, e você vê os funcionários ali todos malcomunados com aquela empresa. Chega assim, o Espírito Santo se entristece dentro de nós. E aí a gente vê, não, realmente aquele patrão está errado, aquele patrão, ele não está ali, como fala, incentivando os funcionários, mas causar dissensão por causa disso. Quem que é o pecador da história? E aí ele diz mais ali, né, vira heresia, porque logo em seguida se tornam hereges. É o próximo agora? Facciosos, né? 21. No 21 fala, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. Vamos voltar aqui, inveja. Amados, é muito fácil ter inveja. É muito fácil. Por que essa palavra ela coincide com o tempo que estamos vivendo? Tem muita gente perdendo muitas coisas, amados. Tem muita gente perdendo trabalho, tem muita gente perdendo a condição de passear, perdendo a condição de ir no restaurante, de poder sair, de poder comprar algo novo. E se nós não vigiarmos, e se de repente a gente ficar limitado nas nossas possibilidades, corremos o risco sim de ter inveja. Mas tem inveja que é a pior do que você ter inveja do algo que alguém conquistou, é você ter inveja de alguém que às vezes até tem menos do que eu, do que você. Por quê? Porque o que é inveja? A inveja ela é um sentimento que faz você desejar aquilo que a pessoa tem. Você pensa assim, por que ela tem e eu não tenho? Por que em vez dela não fui eu que tive isso? Isso é inveja. Já se pegou assim? Eu já me peguei assim, amados. Já peguei. E no momento em que eu me peguei, o Espírito Santo falou, olha a inveja. E eu falei, Senhor, me perdoa. E aí eu fiz o contrário. Falei, Deus, obrigado pela conquista dessa pessoa. Isso eu e o Espírito Santo lá. Obrigado pela conquista dela. E se ela conquistou é porque ela batalhou. O Senhor abençoou a vida dela. O Senhor viu o desejo do coração dela e o Senhor alcançou. Então que o Senhor abençoe, que ela seja muito feliz mesmo. E eu passei a ter alegria no lugar da inveja, de me alegrar pela conquista da pessoa. Isso é exercício, porque abandonar, não adianta você orar. Eu orar, Senhor, arranca de mim a inveja, arranca de mim o ódio, arranca de mim a discórdia, arranca de mim, não, irmãos, não. Essas coisas são coisas que nós decidimos abrir mão ou não, decidimos praticar ou não, porque obra é o que se faz, não é espiritual. Obra é aquilo que eu decido falar mal do irmão ou não, eu decido ter inveja dele ou não, eu decido, como diz aí, homicídio. O que é homicídio? Irmão, você está pensando que homicídio é só matar com uma arma? Isso é homicídio, pegar uma arma e ir lá tirar a vida de outra pessoa, pegar
armar uma armadilha, uma emboscada para a pessoa cair, se machucar, fazer alguma coisa e perder a vida. E isso é homicídio, claro que é. A palavra em si já é isso. Mas existem homicídios sendo praticados com a boca, que é muito sério. Pessoas falando mal de outras, pessoas inventando conversas de outras, para quê? Para destruir a moral. Quantas pessoas teve o ministério afundado, pessoas que o Senhor havia dado dons, talentos, capacitado, levantado essa pessoa havia pago o preço de oração, buscando crescimento, buscando o Espírito de Deus, buscando a face de Deus. O Senhor deu aquilo que era dela, o Senhor aprimorou, e a pessoa foi lá e matou, sufocou, e essa pessoa nunca mais se levantou para servir a Deus como ela havia sido chamada para fazer. Homicídio, quem fez aquilo vai responder por esse ato. Homicídio da moral, homicídio matou casamento, matou relacionamento. Amém? Às vezes eu me pego citando, né, as experiências que nós tivemos ao longo dessa jornada nossa cristã. E certa vez eu conversando com uma pessoa, eu citei, eu falei assim, tentaram matar minha esposa. A pessoa abre o olho assim, estartala os olhos, nossa, mas como que será que foi? Com a faca, com o revólver? E eu vejo que a pessoa não entende. Por quê? Porque a pessoa imagina que quando a gente fala tentaram matar, é somente dessa forma, como ela falou. Não, existe, é muito pior. Porque uma língua maledicente, uma língua maldizente, uma língua que pragueja o seu próximo, ele está fazendo isso aí, ele está matando essa pessoa dia a dia. Se a pessoa não se dobrar aos pés do Senhor e pedir forças, ela não resiste e ela literalmente morre espiritualmente. E aí existe a sequência, porque ainda se torna ali, né, de todos aquilo, né, a inveja, homicídio, bebedice e glutonaria. Por quê? Porque a pessoa ela é totalmente dominada pela carne. Continua, amor. E então, amados, você vê que tudo isso é sério. E isso são coisas que nós optamos praticar ou não. Bebedices, por que a bebedice? Mas é proibido, irmãos. A palavra do Senhor, Paulo disse assim lá em Efésios, capítulo 5, se não me falha a memória. Não vos embriagueis com o vinho em que há contenda. O que Paulo estava dizendo? Não vá beber, não vá se embriagar, porque na embriaguez é onde o homem perde a razão, a pessoa perde a razão, onde a pessoa passa a não responder por ela. Tem pessoas que bebem, amado, vai dormir, fica um anjo, fica um cordeiro, né? Bebe e logo já cai no sono e dorme na cadeira sentado, ou vai procurar uma cama, algum lugar para se deitar. Mas tem pessoas que bebem e fica violento, tem pessoas que bebem e fica zombador. É onde pode surgir a contenda, pode surgir uma briga, pode surgir de repente um homicídio, pode surgir uma inimizade, pode surgir ofensas, vai machucar, homicídios de toda forma. Então a bebedice é uma obra da carne e ela é condenada pela palavra de Deus. A bebedice, amados. Aí você fala assim, mas um copo de vinho, um copo de cerveja tem problema? Efésios 5,18, Paulo disse isso. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Fala, mas então um copo de vinho não embebeda eu posso tomar? Irmãos, você sabe o seu limite? Você sabe o seu limite? Você sabe onde você deve chegar? Porque tem pessoa que toma um copo e não acontece nada. Tem gente que toma meio copo e já fica embriagado. Pode ser que eu tomar um copo de vinho, não vai acontecer nada comigo. Mas eu posso estar dando exemplo para o meu filho, que não vai ficar só num copo de vinho. Ele vai dar sequência e pode se tornar um alcoólatra. Uma roleta russa, né? Uma roleta russa, você não sabe. Então, entre testar, arriscar e me abster em prol de ter uma vida consagrada na presença de Deus, eu penso, e eu creio que há respaldo na palavra de Deus para isso, é melhor se abster. É melhor fugir da aparência do mal, como Paulo disse. Fuja da aparência do mal. Amém? Então, por quê? Porque coisas como estas, coisas que nos tiram da razão, coisas que não glorificam o nome do Senhor, coisas que vão contra os princípios da palavra de Deus, coisas que afetam a santidade de Deus na nossa vida. E aí nós vamos ver o que Paulo diz em seguida, o que é que se opõe à carne. Ele disse que a carne, ela peleja contra o espírito e o espírito contra a carne. Eles vivem em conflito constante.
Então as obras da carne foi essa listinha negra que nós vimos aí agora. Mas o fruto do Espírito, o que é o fruto do Espírito, irmãos? Risque essa lista negra então da sua vida. Essa é a lista negra, amados. Agora vai chegar aqui, ó. Se eu fosse você, eu listava essa listinha negra, colocava assim bem na sua geladeira ou no espelho do seu quarto, do seu banheiro, para você sempre dar uma olhadinha se você não caiu numa dessas, não praticou uma dessas coisas. Por quê? Porque são coisas que realmente podem nos afastar do Senhor, conforme garante Paulo, a palavra de Deus nos garante. Mas o fruto do Espírito, olha só, o que é o fruto? Fruto é aquilo que é produzido. Paulo estava dizendo, mas o Espírito Santo produz em nós o fruto, o que é o resultado de uma vida em espírito, porque ele começa dizendo, andai em espírito, e o Espírito é no Espírito Santo, assim não cumprireis, assim vocês não vão cair na cilada da sua carne. Então por quê? Porque se vocês andarem no Espírito, o Espírito Santo vai produzir em você. O que é que o Espírito Santo produz em nós? O amor, o gozo, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não existe lei, disse Paulo. E aí, o Espírito Santo habitando em nós, o que são estas coisas? O que são estas coisas? Já tivemos a oportunidade de fazer uma campanha a respeito do fruto do Espírito. Se você for parar para analisar item por item que compõe o que o Espírito Santo produz dentro de nós, essas características são as características de Deus na nossa vida. Quem tem o Espírito Santo habitando dentro de si, amados, anda dessa maneira. Ao invés de cumprir aquela listinha negra que acabamos de ver, ele vai andar produzindo estas coisas, irmãos. Se o mundo andasse em espírito, nada do que estamos vendo estaríamos vendo. Se pelo menos a igreja de Cristo na face da terra, toda ela andasse em espírito, haveria um Brasil melhor, haveria um mundo melhor. Hoje, no tempo de hoje, irmãos, nós precisamos nos conscientizar de que não devemos praticar aquelas coisas que acabamos de ler. Não deve existir o ódio no nosso coração. Nós ficamos sim tristes, raivosos, nós ficamos irados pelas coisas que estamos vendo, não aceitamos as coisas que estão sendo impostas, coisas que estão aí que são banalidades, afronta a democracia no nosso país. Nós vemos os descasos às vezes na saúde, nós vemos aberrações entre pais e filhos, filhos e pais, além da pandemia que já estamos vivendo. Nós vemos mãe matando crianças, filhos e outras coisas mais. E no meio disso tudo, nós vamos ficando raivosos. O desejo de vingança cresce no nosso coração. Por isso nós devemos estar atentos. Como é que está o nosso coração? Porque se nós deixarmos a nossa vida pautada nas coisas materiais, carnais, quero dizer, se nós nos voltarmos a praticar estas coisas, o mundo vai ficar muito pior e nós vamos ter problemas internos dentro de nós. Por quê? Porque o Espírito Santo vai ser abafado, vai ser entristecido. Nós vamos extinguir o Espírito Santo dentro de nós. E o que será de nós sem o Espírito Santo de Deus? Primeiro que se Cristo voltar, já não vamos ter a garantia de vida eterna. E sem o Espírito de Deus, para onde nós iremos, amados? Lembrando, amor, que é exatamente, olha só, é todas as virtudes e muito mais, lógico que Deus tem mais. Mas Deus, ele é cheio de amor. Deus, ele é cheio de alegria. Deus, ele é cheio de paz. Deus é cheio de paciência. Deus, ele é benigno e bondoso. Deus é manso. Deus tem o domínio próprio, ele se controla. Então, amados, ali, o que nós temos que colocar? A nossa fé em ação. Aquilo que Deus nos fortalece, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Aí nós vamos nos encher deste. Aí nós temos que lembrar, né, que não é frutos, é nos enchermos do fruto do Espírito, porque aí ele se completa ali, né? E você vê, pega aí, amados, imagina eu, você, todo mundo vivendo no Espírito, pronto para estender a mão para o próximo,
transmitindo alegria para aquele que está triste, transmitindo paz para aqueles que estão perto, sendo longânimos nas nossas ações. Às vezes você chega numa fila, as coisas estão morosas, está difícil, mas se nós não formos longânimos, pacientes, nós vamos acabar caindo na discórdia, caindo na disputa, caindo no enfrentamento, caindo naquilo que é obra da carne. Então agora é hora de exercitar a paciência, é hora de ser benigno, ou seja, ter bondade exalando de dentro de nós. Ser benigno é não ter maldade dentro de si, é ser bondoso, é estender a mão, é ser solidário, é agir, ter fé. O que é ter fé? A gente não está vendo a coisa boa não, mas nós cremos que vai ficar tudo bem. Algumas versões dessa fé diz fidelidade. Fidelidade. E quem que é o fiel, né, nas nossas vidas? É o Senhor, permanecer fiel. Permanecer, né? A mensagem de domingo que o Senhor deu para nós foi a fé perseverante. Uma fé que persevera. Uma fé que diz, eu vou ser fiel até o fim, eu vou permanecer. E ser manso é uma característica de Cristo. Ele disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprenda de mim, eu sou humilde e manso de coração. Ah, pastora, mas teve uma vez que ele chutou a barraca lá no templo, foi verdade, mas porque ele sabia o que estava acontecendo naquele lugar. Ele precisou mostrar para aqueles cambistas que estavam lá vendendo as coisas que vinham comprar para ser sacrificado no templo. Ele foi lá e ele mostrou que sabia o que estava acontecendo, porque eles não eram meros vendedores, não, como algumas pessoas pensam. Eles estavam vendendo coisas que já haviam sido trazido para sacrificar lá dentro no Santo dos Santos. Era para ser oferecido ao Senhor pelo pecado da pessoa, mas o sacerdote em conluio, né? Ou seja, em corrupção, foi corrupto, deu a volta por detrás, e lá eles pegaram as ofertas que, ao invés de ser sacrificadas, foi repassado ao cambista. Ali houve uma troca de favores, ali houve troca de dinheiro, e o cambista passou um dinheirinho lá para o sacerdote, e ali foi vendido novamente para quem estava chegando. A história conta isso, amados. Então, quando Jesus ele mostrou o que estava dentro, vocês não vão fazer da casa do meu pai covil de ladrões. Mas, amados, a Bíblia diz assim, irai-vos. Irar pode acontecer, mas não vamos dar ocasião à carne e pecar. E a Bíblia diz mais, se você ficar irado, não deixa virar o dia e o teu coração permanecer irado. Se você se irar, que seja por um momento. Sem pecar, se refaça em Deus, se refaça na oração, se refaça no Espírito, se refaça arrumando a situação, resolvendo como pessoas conscientes e racionais. Eu gosto de uma frase do Josué Gonçalves, que ele fala assim, a gritaria é o processo inicial para o emburrecimento. É forte, né? Quando a pessoa começa a gritar, perdendo a razão, ela está entrando num processo de ficando burra. Por quê? Está perdendo a razão, o raciocínio. É forte. Então, quando começar a gritar aí, eu lembro, eu não vou entrar no processo do emburrecimento, não. Eu sou uma pessoa racional, eu sou um filho de Deus, cheio do Espírito Santo, conta até 10, dá uma volta, e depois volta, senta e resolve a situação, conversando pacientemente. Porque isso faz parte daquele que é cheio do Espírito Santo de Deus. E isso, quem faz esta obra em nós é o Espírito Santo, se nós buscarmos, amém? Então, amados, versículo 23 diz que contra estas coisas não há lei. Guarde esse versículo no seu coração, Romanos 8,14, aonde Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz, porque todos os que sois guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. E Paulo, finalizando essa instrução aos Gálatas, versículo 24, olha o que ele fala. Ele diz assim, os que são de Cristo crucificaram a sua carne com as suas paixões e com as suas concupiscências, que é o desejo de pecar. E o versículo 25 para encerrar. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Olha só, e o 26 fala, e não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros e nem invejando-nos uns aos outros. Você vai analisando, amados, tudo isso que nós acabamos de falar
é uma conduta que vai na contramão do mundo. Hoje o mundo está gritando, pedindo guerra, pedindo brigas, pedindo contendas, pedindo para bater de frente. E vai vai na contramão daquilo que a palavra de Deus nos manda. Ser fiéis a Deus é andar na contramão do mundo. Eu separei um texto aqui, eu vou ler, se caber na sua consideração final. Tiago 4. 4. Né? Não, o 4. Então deixa no 3 primeiro, já está fácil. Depois ele abre o 4. Ele continua. Tiago 3:13. Aí ela já finaliza. Essa foi que veio agora, está no coração dela, acredito eu. Tiago capítulo 3, verso 13. Olha só. Já estamos estourando os tempos, mas vai dar tempo. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Quer dizer, as suas atitudes venham ser guiadas pelo Espírito. Vai. Mas se tendes amarga inveja, quer dizer, se anda na carne, e um sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Então não adianta se enganar e nem ir contra a verdade. Por quê? Esta sabedoria, ela não vem do alto. Lembra que Pedro, ele teve a revelação do Pai, de Deus, que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Mas quando ele repreendeu ao Senhor, olha como que ele estava. Ele estava numa condição terrena, animal e diabólica. Sabedoria deste mundo presente, totalmente na carne e instruído pelo diabo, por Satanás. Por isso Jesus repreendeu Satanás e não Pedro, porque sabia que Pedro só estava deixando ser usado por Satanás. Olha só o 16. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. Mas a sabedoria que é do alto, ela primeiramente, ela é, olha só, o fruto do Espírito, pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. E tudo isso somente se formos guiados pelo Espírito Santo do Senhor. Próximo versículo é 4:1. Olha o que Tiago disse. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Olha só, somos nós quem produzimos as guerras. As brigas saem do nosso meio. Não vem isso da nossa própria vontade, dos nossos próprios desejos. Quando a gente consegue se vingar, quando a gente consegue se opor e prevalecer numa disputa, não é prazeroso? Isso é o desejo da carne. Nós estamos guerreando como nos nossos membros, amados, porque a igreja, o corpo de Cristo, é corpo, é membro. Irmãos, não adianta. O Senhor separou um para ser a mão direita, o outro para ser a mão esquerda, o outro para ser o pé direito, pé esquerdo. Não somos idênticos, não somos iguais, sabe? E se Deus nos determinou numa determinada colocação, no determinado dom, no determinado talento, é porque Ele sabe que é ali que vamos ser útil e não no outro lugar. Você já viu pessoa que quer abraçar tudo porque ela quer ser tudo, ela quer aparecer em tudo, ela quer estar em todo lugar e no final não dá conta nem de uma coisa e nem de outra? Por quê? Porque não foi feito para isso. Igreja é para funcionar em concordância, em sinergia, é corpo, né? Olha para os dedos da sua mão. Se você olhar para os dedos, você vê que numa mão os dedos são totalmente diferentes um do outro. Se você for comparar com a outra mão, também há imperfeições, não são idênticos uns dedos de uma mão com os dedos da outra, e assim por diante. Cada um foi chamado naquele lugar para estar e para ser cooperador no reino. Se o Senhor te colocou num determinado lugar, louve a Deus, agradeça a Deus, peça para Deus te aprimorar, peça para Deus te capacitar, peça para Deus dar unção para você exercer aquilo com excelência, para a glória de Deus, para estar em comunhão uns com os outros e a saber este corpo ser saudável, porque se um ficar guerreando para o outro, nós damos um nome para isso. Tem uma doença que se chama Guillain-Barré.
O que é essa doença? É uma doença autoimune, onde o corpo começa a guerrear contra o próprio corpo. A imunidade do corpo começa a tentar, os organismos começam a entrar em guerra entre si, num próprio corpo. Quando a igreja de Cristo, ela está afetada por coisas carnais, sendo afetada pelas setas do maligno para promover guerra, disputa, facções dentro da própria igreja, este corpo está com Guillain-Barré. Então é isso que o Senhor quer para nós, igreja? Não, vamos continuar, que é mais interessante ainda. Olha só o que Tiago diz no verso 2: cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes. O que Tiago estava dizendo? Não vai chegar a lugar nenhum, gente. Com esse tipo de cobiça, esse tipo de facção, de matança, essa guerra, essa fissura que vocês têm por estas coisas, não vão levar vocês a lugar nenhum. Aí ele fala, e nada tendes. Por quê? Porque não pedes. Porque em vez de ficar guerreando entre vocês, se vocês pedissem a Deus o aprimoramento, se vocês pedissem a Deus o derramar dele na vossa vida, se vocês pedissem a Deus a sabedoria, o poder, a graça para fazer as tarefas, sabe, o Senhor, Senhor, eu não quero fazer isso aqui não, isso aqui é muito difícil, eu quero o que o outro está fazendo, o pastor favoreceu ele lá. Então, se vocês fizessem isso, em vez de ficar brigando, vocês deveriam pedir, mas vocês não pedem. Olha o verso 3: pedis, e quando vocês pedem, vocês não recebem. Por quê? Porque vocês pedem mal, para gastar nos vossos próprios deleites. Pede para satisfazer os vossos próprios desejos, pede para satisfazer os desejos da vossa carne. Verso 4: adúlteros e adúlteras, ou seja, traidores de Deus, porque se Deus nos deu algo para fazer, devíamos obedecer. Se Deus nos chamou para algo, deveríamos ser fiéis àquilo. Quando deixamos de ser fiéis, somos traidores. Adúlteros e adúlteras, vocês mudaram as coisas de Deus. Não sabeis vós, nós, tá, amados? Eu me incluo nisso, nós também temos que estar atentos a esta palavra. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Amados, todas as vezes que deixarmos de atender a palavra de Deus, para atender o anseio daquele que está no mundo, quando deixamos de praticar a palavra de Deus, de andar no Espírito, de buscar as coisas de cima que não são fáceis, é verdade, porque a porta é estreita, o caminho é apertado. Jesus já havia dito que seria assim, amados. Não existe você viver na igreja regaladamente. Não existe você ser igreja e andando em conformidade com o mundo. Ou nós andamos com o mundo ou nós andamos com Cristo. As duas coisas não conseguem ser feitas de modo perfeito e excelente diante de Deus. É claro que para tudo isso que acabamos de listar, todas estas coisas que acabamos de ver, ao nos conscientizarmos, ao nós nos depararmos com tal coisa, ficarmos conscientes e abrirmos os nossos olhos para o que estamos fazendo, vem o arrependimento, vem a contrição de espírito, coração aquebrantado. Nós pedimos ao Senhor perdão e Ele nos perdoará e mais, nos capacitará para ser aquilo que Ele nos chamou para ser. Amém? Então, amados, a lista negra era essa, tá bom? E ninguém está imune a isso, não. Só vai estar ali dormindo se o Espírito Santo estiver constantemente tendo liberdade nas nossas vidas. Por isso que a Bíblia nos instrui a nós sermos cheios do Espírito Santo, tá bom? E mediante a isso nós vamos ser pessoas amorosas, pessoas alegres, cheias de paz, cheias de paciência, longânimos, benignos, bondosos, fiéis, cheios de fé, cheios de domínio próprio, tá bom? E é essa que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Daqui a pouco a pastora Sirlene já vai estar orando, encerrando, porque o tempo já passou. Você só vai me ajudando aí, tá? Vou mandar um abraço rapidinho aqui para a irmã Sandra, que no começo aqui não tinha entrado ainda, o irmão Cláudio, o Wagner de Louva já falei, a Valéria já falei. Vai falando aí, pastora.
Pastora Mazinho, abração, Deus abençoe. Pastora Silvana, minha amiga do coração. Irmão João Nóbrega. Irmão João Nóbrega, a irmã Léo Sateles, beijão para você, para Ana Laís, para Gabi. Minha tia Bel Aguiar, lá de Presidente Prudente, um abraço, um beijo no seu coração. O pastor Raimundo falamos, o irmão Éder, a Dirce, que está conectado, Deus abençoe. Maria Helena Moraes de Lovo, a esposa do Wagner. Lá de Dracena. Tereza Aguiar. A Tereza lá de Prudente, nossa prima, Deus abençoe, um beijo. A irmã Cleusa. João Som. A minha mãe Carmelita, um beijo, minha mãe. A minha irmã Valéria já falamos, o João São aqui com a gente. Pastor Raimundo já falamos. A Andréia de Souza, nossa querida irmã Andréia, Deus abençoe. Andréia, Leonel, Samuel, um beijo para vocês, Deus abençoe. Quem mais? Se pulamos alguém... A Tuta, né? A Roselaine, que está conosco assistindo. Irmão Cláudio, você já falou. Irmão Laércio, não sei se ainda está conectado. Irmão Darcy Alves, né, que está transmitindo. Os irmãos que estão nos assistindo, nos acompanhando pela rádio Aliança Gospel de Castilho. Deus abençoe a cada um de vocês. Não temos o vosso nome, meus queridos, mas o nome de cada um de vocês está escrito na palma do Senhor. Glória a Deus. E Ele não esquece de vocês, assim como nenhum de nós. Amém? Deus abençoe, irmão Darcy, pela parceria, né, que está lá transmitindo. E para Simone, a sua esposa, Deus abençoe. Né? Quem mais? Lucas Larissa esteve conosco, um abraço. Enfim. Irmãos, a Cristina Torres, Cristina, do João. Um abraço, Cris, um beijo. E lembrando que esse não é uma palavra fácil se nós quiséssemos aqui, como diz, né, atrair multidões, não ia ser uma palavra dessa. Mas é isso que o Espírito Santo tem colocado ao nosso coração. E nós temos orado muito. Tanto que essa foi uma das que Deus realmente confirmou, realmente, de uma forma assim, bem... nos 44, não foi agora há pouco não, tá? Mas a gente sempre já encerra na quarta-feira, já pedindo a Deus o que vai ser na outra semana, e Deus já começa a trabalhar desde a quinta-feira. E essa foi mais difícil. Mas por quê? Porque nós sabemos que é muito importante para o reino de Deus nós estarmos fortalecidos no Senhor, guiados pelo Espírito Santo. Então, que quando acabar essa live que está sendo transmitida, se você tiver a oportunidade, assista de novo com mais calma, tá bom? Para você estar se fortalecendo cada dia mais. Se pulamos o nome de alguém, nos perdoe, tá bom? Porque é muito corrido aqui. E agora a pastora Sirlene vai estar orando por todos nós, amém? Nós vamos orar agora, amados, e se você identificou alguma coisa aí, você que está no ministério, você que é servo de Deus e que gostaria de ser diferenciado, andar em espírito, peça isso para o Senhor. Tiago disse, pede certo, que Deus vai te dar. Pede não para o seu deleite, mas pede para a glória de Deus. Né? Nós devemos orar pedindo todos os dias, Senhor, nos dá graça para fazermos a tua vontade, nos dá graça, Senhor, para andar diante do Senhor, amém? Se você está com alguma enfermidade, ou tem algum membro da família, algum amigo que está precisando de oração, coloca aí, amados, né? Porque mesmo depois, quando a gente olha e vê pedidos de oração, a gente entra em intercessão também. Nós temos orado bastante nesse tempo, e Deus tem alcançado vidas, né? Deus tem curado. Já temos testemunho, inclusive, mas não vai dar tempo de falar aqui agora, amém? Vamos orar? Pai querido, Pai santo, Senhor amado. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos, Pai, te louvar, Senhor, te agradecer pela palavra que o Senhor nos deu. Pai, isso demonstra o teu cuidado para com as nossas almas, Pai, para com as nossas vidas. Pai, isto revela o quão preciosa é cada alma, Senhor, que Jesus alcançou na cruz do Calvário. E o teu desejo, Pai eterno, é que nenhum de nós venhamos nos perder. Pai, eu peço que o Senhor venha fortalecer esta vida, Pai, que está conosco, que esteve conosco, Pai, que o teu Espírito Santo, Senhor, ajuda, fortaleça, possa estar constrangendo, mostrando, Pai, Jesus, aonde está, Pai, Senhor eterno, aquilo que atormenta, aquilo que está roubando a tua presença dessa vida. Ajuda e fortalece para que essa vida possa vencer o pecado, possa dizer não ao pecado, para que possa, Senhor, andar em santidade conforme a tua vontade, meu Deus.
Deus. Senhor amado, Pai está no eterno, visita relento, cada meu Deus, em lar, nome de Senhor. Jesus. Se houver enfermos nesta família, nesta casa, Senhor. se houver amigos desta Em nome de pessoa Jesus, que está precisando, meu Deus, ser alcançado, Alcança, Senhor, meu Deus, pela em nome tua de misericórdia, Jesus. pelo teu poder, Pai, Sim, com cura. Senhor. Pai, visita agora Em esta nome vida de que está Jesus, enferma. meu Deus. Repreendemos toda Em enfermidade nome de agora, em nome de Jesus, meu Jesus. Pai. Pai, se está alguém com Meu crise Deus, de ansiedade, Pai, com do teu depressão, poder, Senhor. com síndrome do Venha tomar pânico, esta meu vida, Deus, meu que Pai. está desalentado, entristecido, Senhor, espírito de desanimado. depressão, Pai, entra com a Senhor. tua providência e muda este Repreendemos agora em cenário. nome de Liberta Jesus. esta mente, Senhor. Sim, meu Apaga os Deus. dardos inflamados do inimigo, Em nome Senhor. de Jesus. Para que esta vida tenha uma mente Pela sadia, saúde da tua tenha serva uma alma Sebastiana, sarada. Senhor. Pai, que esta vida venha ser Meu restaurada. Deus, em nome de Jesus, tenha alegria devolvida Pai. ao seu coração. Sim, a tua Senhor. paz, o teu poder, a tua graça. Oh, Pai, o teu Espírito Em nome de Santo, Jesus. Senhor Jesus. Vai visitando agora. Vai tocando com o teu poder. Em nome de Passando o Jesus. teu sangue precioso sobre Sim, cada meu vida, Deus. cada lar aqui representado, Alcança, Senhor, meu Deus. Pai, não somente Tu és estes Jeová que Rafa, estão o Deus que online sara, aqui, meu Deus. mas todos, ó Pai, que estarão assistindo Tu és Jeová Jireh, no Senhor, vídeo, Deus da Senhor. provisão, Pai meu eterno, Pai. sabemos que o Senhor, ó Pai, é transcendental. Tu és ó Elohim Pai, Sabaoth, é apto em Deus moral dos a tua exércitos, palavra. Senhor dos Ó Pai, o exércitos, nosso meu tempo Deus. não é igual ao teu, o teu não é igual ao nosso. A tua palavra é enviada para uma Pela obra saúde da Maria e não Helena e toda a volta sua família, vazia meu para Pai. ti, mas ela vai Se atingir estabelece, o seu Senhor, por propósito, ó Pai, completo, meu e operar Deus. aquilo para que o Senhor a enviou. Meu Pai, o Então, corpo meu Deus, físico dos teus visita agora, servos, Pai, Senhor. cada vida, Pai A amado, que ora saúde conosco mental e agora, espiritual, Jesus. meu Pai. Cura, arranca a depressão. Unimos a nossa fé Pai, agora, visita o Senhor, e nosso no nome de país, Jesus, visita, meu Deus. Senhor, os nossos governantes, ó Sim, Deus. meu Pai. Cada Dê sabedoria, poder, Senhor, para esses homens, poder meu Deus. judiciário, executivo, legislativo Sim, meu da Pai. nossa nação. Pai, em nome Tira, de Senhor Jesus, amado, todo visita intento os do profissionais maligno, da Senhor, naqueles saúde. lugares, meu Visita, Deus. Senhor, os profissionais da Sim, segurança. meu Pai, em nome Pai, de Jesus, visita, Pai. Senhor. Visita os Nos recompensa empresários, em nome de os Jesus pelos seus informais, ó esforços, Deus, Senhor. cada vida que está Em batalhando nome de para levar o Jesus, pão meu para a Deus. sua mesa. Pai, cobre com Alcança teu essas sangue vidas, precioso. meu Pai. Em nome de Jesus, oramos Em pedindo, nome de Senhor, que o Jesus, Senhor meu venha Deus. tocar, venha repreender Sim, todo o mal, Senhor, em toda a nome de pandemia, Jesus. todo o mal que veio contra a nossa Sim, nação. meu Deus. Pai, haja paz, Senhor. Em nome haja de salvação, Jesus, Pai. Pai. Haja cura, Jesus. Haja o teu Meu milagre Deus, nesta sabemos do nação. poder da Tu és oração, poderoso Senhor. para sarar a nossa terra. Ouve a É por oração isso dos que teus nós servos, das tuas clamamos, Pai. servas, Os meu nossos Pai. jovens sejam visitados pelo Senhor. Em nome Pai, de que eles Jesus, possam se meu voltar Deus. para o Senhor esta geração. Pai, não permita São que o teus inimigo filhos, roube os nossos Senhor. filhos, ó Sim, Pai. meu Mas Deus. que eles possam ser resgatados pela tua Em poderosa nome de mão. Jesus, Pai, em Pai. nome de Jesus, nós oramos, crendo, Oh, Senhor, meu que o Senhor Deus. está agindo, crendo que o Senhor está operando, crendo que o Senhor está fazendo. Apresenta esta Pai, vida, nós Senhor. apresentamos a todos. no Abençoe final a deste cada um, curso, meu abençoe, Deus. Senhor, os ouvintes da rádio, tira, Aliança Senhor, Gospel de Castilho essa confusão de também, mente, meu Senhor. Deus. Pai eterno, em nome de Jesus. Pai. Oh, Pai, vem trazer clareza Sim, e meu bondade Deus. em cada vida, Em Pai. nome de Nós Jesus. te pedimos e oramos, crendo, Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de em nome de Jesus, Jesus. confirma, meu Deus. Nós queremos agradecer, amados, Glória a cada a um. Deus. Deixamos o nosso abraço a você, a Bel, o Emerson, lá em Santa Bárbara do Oeste, os pastores da Betel ali em Santa Bárbara, o nosso presidente, fundador da comunidade Betel, a Casa de Deus, pastor Roberto, pastora Suzana, nossos pastores. Deus os abençoe, os cubra com o sangue precioso de Jesus. Pastor Laércio, pastora Edna, pastora Aline, Deus abençoe esta obra que vai se iniciar aí em Americana, vai ser bênção de Deus, assim como todas as demais já estão sendo. Pastora Mazin, nossa amiga, irmã em Cristo Jesus de longa data, Pastor Branco, toda a sua igreja, os seus membros, os membros da comunidade Betel aqui da piscina, cada um seja alcançado e abençoado pelo poder do nome de Jesus Cristo, amém, amados? E só reforçando o agradecimento ao nosso irmão Darcila de Castilho, da Rádio Aliança Gospel. Deus te abençoe, meu irmão, te recompense tudo isso que você tem feito para o reino de Deus. Somente Ele pode, Ele é o galardoador,
Então Ele vai te recompensar em nome de Jesus. Sei que você não faz isso em troca de nada, mas Deus, Ele sempre vai nos surpreender e não vai ser diferente com você, tá bom? Aos ouvintes da Rádio Gospel, reforçamos o nosso abraço. Não temos o nome de vocês, mas o Senhor sabe. Cada um que esteve conectado conosco e que vai estar conectando ao longo das reprises que o irmão Darcy vai estar colocando na rádio, tá bom? Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Vou estar dando já a bênção apostólica. Domingo nós temos a nossa live às 19 horas. Se você não tem nenhum compromisso, conecte-se conosco. Se você tem a live da sua igreja, nós sabemos que a prioridade é você estar valorizando o seu pastor, a sua comunidade, mas se caso você não tiver nenhum compromisso nesse horário, pode ter certeza que nós vamos ficar muito felizes de ver você conectado neste lugar. E depois, acesse a live depois da gravação, que ela vai estar à disposição de todos aí, tá bom? Coloque a sua mão aqui, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje e para todo sempre. E você que concorda aí, diga amém. Deus abençoe. Até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus. Amém.